Fala galera, tudo bem com vocês? João do canal Bem-vindo à Faculdade. E hoje eu quero trazer um assunto novo pra vocês, de uma nova série aí de vídeos que eu vou falar sobre os 5 anos que já decorreram da minha graduação. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, será que tem matéria mais difícil no curso de odontologia? Ou qual a matéria mais difícil do curso? Pra vocês aqui eu vou trazer a minha experiência pessoal, então pode ser que pra você a matéria não seja difícil ou não tenha sido tão difícil, mas eu vou relatar aquilo que eu acho, porque foi o que eu vivi, então na minha experiência provavelmente foi uma das mais difíceis, né? E também vou pôr um pouco da minha história no meio, para que vocês consigam entender talvez o porquê ou o contexto. A primeira matéria mais difícil para mim com certeza foi bioquímica, logo no primeiro ano, já é uma das primeiras matérias teóricas que você conhece, e ela é uma matéria teórica que tem literalmente 4 horas seguidas de aula, de 3 a 4 horas, se você juntar mais a prática que você tem no Instituto de Química. E era uma matéria muito difícil para mim porque eu nunca tinha tido noções de química de forma tão aprofundada. Claro que eu sabia algumas coisas relativas à química, mas por vir de uma formação que eu não tinha tanta coisa assim na química, ou tão aprofundadas em química, eu não conseguia identificar ou não conseguia acompanhar. Especialmente quando entrou a questão de ciclo de Krebs, onde a gente tinha que entender todas as reações químicas que aconteciam da glicose quebrando o glicogênio, gliconeogênese, todas essas coisas assim. E isso realmente foi uma coisa que me frustrou muito e que na época eu achei muito difícil. Tanto que é uma das minhas menores médias, eu consegui passar, provavelmente porque a professora ficou com dó de mim, que eu passei com 5 redondinho, porque numa prova eu tirei 2,8, na outra eu tirei 4,7. E numa das últimas provas, que era mais uma bioquímica da cavidade oral, relação à saliva e tudo mais, que aí é uma matéria mais tranquila pra mim, que fazia mais sentido, eu consegui tirar uma nota legal de 8,9 e aí eu passei também aí com meus 5 bolas, mas passei. Outra matéria que eu acho muito difícil, já nesse começo, é a fisiologia, tanto fisiologia 1 quanto fisiologia 2, porém eu acho fisiologia 1 um pouco mais difícil porque você está sendo introduzido em alguns assuntos, podem parecer um pouco confusos e também porque alguns professores não têm tanta didática assim, para conseguir passar. E às vezes se você procurar num livro e você traz essa informação do livro, alguns professores ficam meio por que você tá vendo no livro? O livro não é sempre a resposta para tudo. Fisiologia também, assim como bioquímica, existem muitas reações, a gente não fala de reação direta, mas a gente fala de reação no sentido de que um hormônio leva a despolarização de uma membrana, que leva a tal coisa, que produz tal coisa, que faz com que tal órgão libere tal coisa, que chega no cérebro e faz acontecer mais outra coisa. E o difícil da fisiologia pra mim era ter que explicar isso e colocar passo a passo, especialmente em prova, completar nas provas que tinha que ser tal hormônio e tal coisa, e se você invertesse já estava errado e você perdia ponto, verdadeiro e falso. A fisiologia, especialmente a 1, eu achei mais difícil pela questão de ser muito introdutória e de ser uma coisa muito complexa pro começo, assim, pra quem acabou de entrar na faculdade e que talvez não tinha tido uma formação tão profunda nessas coisas como alguns têm, outros não, né? Saindo um pouquinho dessas matérias mais básicas, agora vamos pra parte de metodologia, né? Uma das matérias pra mim é a mais difícil, porque eu realmente tenho muita dificuldade com números, porque eu nunca tive isso na minha escola, essas coisas de matemática aprofundada, matemática da parte estatística. Então a matéria de bioestatística pra mim foi uma matéria muito difícil. Foi a única matéria do curso até hoje que eu precisei fazer a prova de recuperação e o exame final. Então a gente teve 4 provas, mais a prova de recuperação se você não atingisse a média, e ainda o exame final que fica registrado no seu currículo que você só passou por causa dele, porque você teve que fazer mais uma prova que te deu mais uma nota pra você conseguir atingir. Pra mim é muito difícil porque estatística é um negócio que aqui a gente faz na mão. Então muitos casos, muitos testes estatísticos, às vezes você faz uma folha inteira de respostas de conta, de Z igual a tanto, mais tanto, não sei o que, dividido por tanto, aí a média, desvio o padrão, a variância, aí você tem que identificar as variáveis, a hipótese e tudo, você faz tudo, e depois no final às vezes o teste diz que você tem que, por exemplo, recusar ou aceitar uma hipótese que você estabelece logo no começo, vocês vão aprender isso depois. E muitas das vezes eu acabava fazendo o oposto do que o teste dizia, e aí eu tinha a questão inteira anulada por causa disso, ou então porque eu não prestava atenção no sinal, ou errinho bem básico mesmo. E eu lembro até hoje que foi minha prova que eu tive menor nota, que foi 2,2. Eu lembro que eu comecei assim com 4,7, aí eu falei, recupero na próxima, aí eu tirei 2,2, aí na outra eu tirei 5,7, e aí minha nota ainda estava baixa, eu fiz mais uma prova, aí eu tirei na média aí de 5 também. Aí eu precisei fazer mais a P5 que eu tirei, na época eu tirei acho que
Não lembro se foi 5,8 alguma coisa. E aí no exame final eu consegui passar, porque eu tirei 7 no exame final. É uma questão muito mais pra mim traumática por não ter tanto conhecimento matemático e dessa área, que eu também tô penando agora no mestrado, porque no mestrado a gente também tem a disciplina obrigatória de estatística. Mas por eu já ter sido introduzido nisso, já conhecer o basicão, hoje eu já consigo trabalhar melhor na disciplina do mestrado do que pra mim foi na graduação. Mas uma disciplina que foi muito difícil durante esses 5 anos de curso de graduação, com certeza foi PPR, tanto a 1 quanto a 2. Embora a 2 eu tenha feito, PPR 2, eu tenha feito P4, né, que seria uma prova pra quem não atingiu a média 7, eu achei a matéria um pouco mais tranquila, tanto que eu fui muito bem, eu fiquei com a média acima de 7,5, depois na média final, na PPR 2, mas a PPR 1, assim como eu falei das outras, por ser muito mais introdutória e ter muito mais questões que envolvam um pouco mais de biomecânica, biofísica, dos tecidos, das estruturas da prótese, e também pela correção da prova ser uma correção mais complicada, pois você tem que citar o passo a passo, e dependendo do que é pedido, pode passar facilmente de mais de 15 passos, e se você esquece um passo, ou se você coloca alguma coisa errada, você perde nota por isso, e se for um passo a passo considerado crítico, o professor reconhece que você errou na prótese até o final dela e você acaba anulando aquela questão. Periodontia eu considero uma matéria muito difícil também. Embora a periodontia clínica seja, querendo ou não, e perdão pelo que eu vou dizer, seja aquela mesma mesmice de você fazer uma raspagem, ou às vezes alguma raspagem a retalho, rebatendo a gengiva, a parte teórica de periodontia é uma coisa muito difícil porque envolve muitos fatores que puxam tanto fisiologia, farmacologia, imunologia, especialmente imunologia, ação de linfócitos, ação das bactérias, os LPS, tratamentos. Então, assim, a teoria de periodontia é uma teoria muito maçante e é uma teoria pesada por ser imunologia aplicada basicamente em 2 anos, porque você vai aprender em Império 1 e em Império 2. E embora em Império 2 você já entre mais em umas características mais cirúrgicas, você aprenda umas técnicas cirúrgicas, você aprenda um pouco mais sobre retração gengival, o que você pode fazer, enxerto e tudo mais, na Império 1, de novo, é muito mais introdutória essa questão de imunologia, de você conseguir entender como é o tratamento básico do paciente, até você chegar num tratamento final, sítios que sangram, profundidade de sondagem. Então pra mim também foi uma questão difícil, que também foi uma das provas que eu tirei nota baixa. Uma delas eu tirei 2,8, se eu não me engano, mas eu consegui recuperar também na última prova, por conta de que aí já era uma matéria mais fácil, referente à escovação, métodos de proteção do dente, do periodonto, então também consegui passar. Depois a gente vai pra ortodontia. A ortodontia eu considero uma matéria muito difícil, embora seja muito diferente de uma ortodontia realizada em consultório, ou uma ortodontia realizada por especializações, porque aqui a gente trabalha mais com ortopedia e não com ortodontia, porque a gente precisa trabalhar em pouco tempo, né? A ortodontia fixa, que seria que tem melhores resultados, melhores coisas na literatura, ela é uma ortodontia muito mais demorada, de pelo menos 2 anos, 3 anos, e aí é só para curso de especialização mesmo. Aparelho fixo não dá para trabalhar na graduação. Mas são muitos conceitos que você tem que aprender, que são conceitos biomecânicos, biofísicos, de como muda, de como a força está agindo sobre o dente, sobre quais os tipos de aparelho, quais os mais indicados para cada situação. Você tem que entender tanto de oclusão, quanto de prótese, de cirurgia, de bucomaxila, porque você tem que saber a posição dos maxilares, da mandíbula em relação à maxila, o apoio dos dentes, as formas como eles estão reagindo, quais as guias que o paciente tem. Então eu acho a ortodontia uma das matérias difíceis também. Claro que a prova não foi tão difícil, porque nós tivemos em período de EAD e tudo mais, por conta da pandemia, mas eu acho que é uma matéria difícil que se você não pega lá do comecinho, você acaba se perdendo um pouco. Outra matéria um pouco difícil é oclusão e desordens temporomandibulares, que é a DTM, porque uma é casada com a outra, e tratamento de DTM geralmente é um tratamento para alívio de sintoma e não um tratamento definitivo, porque o tratamento definitivo de DTM muitas vezes pode envolver cirurgias e nós não fazemos, a gente faz mais a coisa do controle, com TENS, com laser, e essa parte é muito legal, mas a matéria em si é muito difícil de DTM porque ela vai trazer também aspectos de fisiologia, de farmacologia, do estímulo da dor, como ele é recebido pelo cérebro, conceitos como neuroplasticidade, conceitos de neurociências mesmo aplicado à odontologia nessa relação de dor orofacial que envolve toda essa região em volta dos olhos, temporais, masseter, até mesmo a região cervical a gente acaba trabalhando em alguns momentos. Por enquanto eu acho que essas são as matérias mais difíceis no conceito teórico. No conceito prático eu acho que nós podemos citar
Pediatria pela questão de conseguir trabalhar com o paciente, né? Ainda mais se você pega aquela criança que já vem com dor numa urgência, ou pacientes especiais também, que coitados, eles não têm culpa de estarem ali, muitas vezes eles não entendem porque eles estão ali. Também o manejo e o trabalho é difícil com criança e com pacientes especiais. Matérias que envolvam muita prática e muita sensibilidade, como é o caso de endodontia ou de prótese fixa, em que você tem que fazer um preparo muito bom, ter pouco ajuste para você conseguir fazer aquela prótese fixa legal, aquela coroa sentar bonitinho, respeitando os limites do dente para não dar uma exposição pulpar, ou para não ficar muito acima da gengiva ou abaixo da gengiva, ou a própria endodontia, em que você tem que conseguir trabalhar muito certinho, num espaço muito pequeno, que são os canais, seja em molares, que são mais curvos e atrésicos, ou quando a gente fala de centrais ou caninos, que às vezes tem alguma pontinha mais torta, alguma coisinha mais difícil de trabalhar. Opa, problemas técnicos. Como eu estava dizendo, são matérias que acabam exigindo um pouco mais de uma destreza manual, de um tatozinho, que você tem que ir aprendendo a trabalhar, primeiro no manequim, depois na clínica, direto com o paciente. E assim, na clínica, no paciente, cada paciente tem um dente de uma forma, então você tem que aprender a trabalhar, especialmente ainda que você tem uma sequência lógica de instrumentais, de tamanhos em milímetros, desce tanto, sobe tanto, desce, aumenta a lima, sobe tanto, diminui a lima, desce tanto. Os materiais, então, tipo, passou uma lima, tira, lava, põe a lima outra vez, para evitar que acumule debris, todas essas coisas que você tem que seguir de uma maneira lógica, e de parte prática é com certeza uma das matérias mais difíceis, porque exige uma sensibilidade muito grande, tanto no dedo, quanto também de você ter a noção de saber o que você vai fazer no próximo passo e você não perder. Claro que com o tempo se torna mecanizado e aí você acaba gravando, mas no comecinho assim é bem difícil, especialmente pra galera no terceiro ano que ainda tá aprendendo um pouco sobre o que é a prática da odontologia. Bom galera, essa é a minha opinião, lembrando sempre que pode ser diferente da opinião de vocês. Deixa aqui embaixo se vocês concordam, discordam, qual foi a matéria mais difícil pra vocês ou a matéria que vocês mais têm medo, que eu estou disposto aí a ouvir todos vocês. Eu tô sempre lendo aqui os comentários. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa que vocês quiserem, só deixar aqui embaixo também. Curta e comente e compartilhem o canal aí com o pessoal. Beijo vocês pelos corredores e até a próxima! Lembrando sempre pra vocês, meus futuros e queridos dentistas, que aqui neste canal a gente tem todos os vídeos pra tirar aquela sua dúvida sobre odontologia e sobre o campus de Araraquara aqui da Unesp. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o curtir aí embaixo. Qualquer coisa, vejo vocês pelos corredores, beleza?